Olá, bom dia, comunidade Sofia. Segunda-feira, bom dia. Vamos começar mais uma semana. Bom, hoje eu vou falar de uma planta. Ela tá aqui, ó. Essa planta, ela se chama jiboia, muito conhecida entre a gente aqui também. Bom, hoje a gente vai falar um pouco da energia da serpente. A gente tá na espiral da serpente hoje. Hoje é dia 26. Hoje a gente tá na Terra, né? Trabalhando as informações espirituais. Vamos falar aí, do dia 1 ao dia 15, as informações elas têm uma relação ancestral, né? Tudo o que a gente traz da nossa ancestralidade, do nosso padrão do DNA, dos nossos ossos, né? Do nosso sangue. E a partir do dia 15 até o dia 30, né, a gente trabalha as informações espirituais e os nossos padrões mentais, né, aquilo que a gente gera a partir daquilo que a gente sente na Terra. E aí eu trouxe uma planta, né, a jiboia. A jiboia ela é uma planta bem caracterizada assim por permear ou andar a longas distâncias, né, da onde que ela está enraizada, né? Ela tem essa nomenclatura, né? Ou essa denominação, porque justamente ela tem aí o poder de serpentear, né? De andar, de atravessar de uma árvore para outra a partir aí da sua força. Quando a gente olha um caule, né, de jiboia, né, ele é sempre muito extenso e à medida que ela vai crescendo, por exemplo, se ela está enraizada na terra, né, ou tanto quanto epifetismo, né, ou epífita, que é a planta que vive em cima de outra, ou tanto numa relação, às vezes até de causar algum mal a alguma planta que ela esteja em cima, né? Ou por excesso de peso, né, que ela pode vir a quebrar um galho de uma árvore, enfim, ela tem a troca, né, a relação. Quando a gente fala da energia da serpente, a gente está falando da energia do nosso DNA, né? E o nosso DNA ele contém registros espirituais que registros espirituais acásticos, né, históricos das nossas vidas, dos nossos antepassados e é através desse registro, desse DNA, que a gente consegue acessar as informações, né? Essas informações, elas vêm aí com conhecimento, com uma sabedoria. Lembrando que quando a gente fala, né, uma verdade ou algo que aconteceu com a gente sempre tem que ter em mente que a gente analisa a partir da forma como a gente viu o acontecimento. Então, assim, tô passando pela rua e acontece alguma coisa. Aconteceu uma briga. Aí, de antemão, eu vejo que aquela briga me trouxe uma informação de que aquela pessoa estava com algum tipo de, sei lá, a pessoa estava apanhando e a outra estava batendo, né? Aí a princípio eu vejo que a pessoa que estava apanhando, ela tá certa, tá com a razão, porque, enfim, ela passou, né? Ela
ela vivenciou essa violência. E aí eu vou lá e registro aquilo como aquela pessoa, né, que sofreu um ato de violência, enfim, estou só exemplificando. Ela tá certa da história, ela que tá com a verdade. Às vezes a gente não percebe, né? Geralmente a gente não percebe a totalidade de uma verdade, é, porque a gente tem aí vários padrões, né? Várias percepções sociais, históricas, que faz às vezes a gente distorcer a real verdade de uma situação, né? Não estou dizendo que bater ou apanhar é bom ou é ruim, eu dei um exemplo, né? Assim como vários exemplos. Então vamos botar lá atrás que o nosso antepassado vivenciou uma situação. Essa situação pode ter gerado um trauma, né? E esse trauma ou essa informação ela foi para o DNA desse nosso ancestral e a forma como ele percebeu uma situação não necessariamente é a verdade absoluta. É uma verdade, pode ser uma verdade, mas é a partir da situação, da forma como aquela pessoa estava preparada a receber e a somatória disso gera aquilo que a gente chama de uma verdade, né? Por que eu estou falando a questão da verdade e do registro dessa informação no nosso corpo? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, a jiboia, né, que é uma planta, que é uma trepadeira, né, que ela é resistente, que ela percorre a grandes distâncias, é porque ela tem uma capacidade, né, ela tem uma história, um registro de que ela consegue aí acessar essas informações. No nosso DNA, né, tanto o físico, né, o que tem o nosso registro, que gera aí o nosso genótipo e a partir do nosso genótipo também o nosso fenótipo, né, a relação que a gente troca com o meio. Existe também o nosso DNA espiritual, né, que vem aí de várias linhagens e vem sendo passado. Quando a gente usa a planta da jiboia, então, por exemplo, para se ter num ambiente ou para se ter, por exemplo, no nosso quarto, né, ou na nossa casa, a gente pode trazer ou trabalhar informações que estão aí tanto no nosso DNA quanto na nossa casa ou quanto no ar que preenche essa casa. Eu vou ler para vocês um pouco das informações que eu encontrei sobre a jiboia. Os nomes populares da jiboia é jiboia verde, né? Ela é uma folhagem, também ela é de meia sombra e ela é uma trepadeira. A origem dela é nas Ilhas Salomão, que fica na Oceania. Ela gosta então aí de meia sombra. Quando ela está bem desenvolvida, a jiboia ela também se dá bem em sol pleno. Ela é uma planta bastante vistosa, ela tem uma habilidade de se apoiar em diversos substratos, né? Ela pode ser também muito utilizada em decoração de interiores, então você pode comprar uma linda jiboia, né? E colocar numa parede e fazer com que ela vá é, andando por essa parede. Você pode botar alguns pregos, né? Ou alguns braços para que ela vá migrando. Suas folhas são brilhantes e se alteram de acordo com a maturidade da planta. Inicialmente são pequenas, sem variações ou recortes. Com o crescimento, elas podem se tornar grandes, variegadas, né? E algumas vezes recortadas. É uma das poucas trepadeiras que a gente usa para meia sombra, né? Para ter uma folhagem sempre bonita e crescimento rápido, ela deve ter um rico material orgânico na terra, né? E ela deve também receber regas, né? A água é sempre com constância.
Ela pode ser cultivada em pleno sol, mas deve-se cuidar ao apoiá-la sobre as árvores, pois o crescimento corre o risco de sufocar a planta suporte, né? Ela não tolera frio intenso e geadas. Outra informação que eu encontrei aqui, ó, com poderes mágicos, planta auxilia no tratamento de problemas hepáticos. Além da crença que tem poderes mágicos para evitar que falte qualquer coisa numa casa, a jiboia é uma espécie da flora amazônica, que tem poderes medicinal. A infusão das partes aéreas da planta é usada internamente na região amazônica contra problemas hepáticos, né? A jiboia, então, ela tem essa folhagem multiuso, porque ela também pode ser cultivada em lugar externo, né? Ela pode também servir, por exemplo, para você fazer uma cerca viva, né? E as folhas dela, quando ela está enraizada em árvore, ela pode chegar até 1 metro de largura. Imagina, então, ela é uma planta muito grande. Tem uma relação muito forte, tipo a jiboia, né? A cobra, né? A serpente jiboia. Se você cria uma jiboia num aquário, vamos falar, né? E ela tem aí 1 metro, né? O aquário tem 1 metro de comprimento. E ela vai crescer até 1 metro. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Márcia. Se você, por exemplo, coloca uma jiboia, né, num aquário de 2 metros, ela pode crescer até 2 metros, né? E quando você coloca uma jiboia num aquário de 3 metros, ela pode crescer até 3 metros. Se a gente planta uma jiboia num lugar com espaço, né, com o solo disponível, ela tende a crescer muito. A literatura fala que ela pode chegar aí até 18 metros de distância. Então tu imagina, uma trepadeira que está num lugar específico, ela pode andar, né, não com pernas, mas com o estímulo do sol, né, e do geotropismo, né? O geotropismo é o que puxa para baixo, né, a relação da raiz, daquilo que vai enraizar e vai para o centro da Terra. É o movimento que a raiz faz, geotropismo, né? É a migração, o tropismo é de migrar de um lugar para outro, então de migrar da superfície para o centro da Terra, e o fototropismo, que é a busca pela luz, né? Então é da superfície para cima. Como seria esse tratamento hepático? Irmã, eu posso pesquisar mais. Eu estou num site aqui que se chama Portal do Holanda, Cura pela Natureza. Eu acredito que seja através de infusão das folhas, né, num chá. Elas têm sido muito utilizadas, né, como material de estudo, a jiboia, porque elas têm o potencial de filtrar alguns poluentes que tem no ar. E ela também pode ser utilizada, olha só, como potencial de uso em baterias, pela sua característica de transmissão de corrente de voltagem. Suas raízes são consideradas mais ativas que as folhas, tanto como purgativo energético, que ajuda a expulsar vermes intestinais. E as folhas secas são indicadas para inseticidas e repelentes. A Maria Elizabeth está falando que elas são invasoras. Elas crescem muito rápido e elas são plantas incríveis também, né? Porque a natureza em si ela é específico, né?
Em vários estados brasileiros, a infusão e o decocto da planta inteira é referida como anti-helmíntica, ou seja, é contra helmintos, que é vermes, né? Índios da Amazônia usam a infusão como sedativo. Então, olha só, esse conhecimento geralmente que eu trago aqui numa planta a cada dia tem um embasamento científico, mas muito do que eu leio para vocês é para despertar e também o nosso imaginário e o nosso senso comum, né? O nosso conhecimento que é passado de geração por geração. Então vamos falar aí, a jiboia, uma planta, né, que tem uma característica de uma cobra, né, de uma serpente, e existe uma diferença entre cobra e serpente. A cobra é a que tem veneno, a serpente é a que não tem, mas aí também fica sem querer classificar, né, as coisas assim. Vamos deixar nesse caso aberta. Colocou-se o nome dessa planta porque ela tem uma relação com a jiboia, né? Essa jiboia que cresce, essa jiboia que, se você dá o solo para ela, ela tende aí a migrar a grandes situações, né? Os índios utilizam, por exemplo, a infusão da raiz como sedativo. Quando a gente utiliza a parte sedativa, bom dia, Gerson. Então a gente está falando do sedar, né? Então provavelmente você vai ter que tomar uma concentração desse chá para que aconteça aí um potencial sedativo. Não estou indicando usar a jiboia para um processo sedativo, eu estou falando que as pessoas podem utilizar, né? É muito delicado e ao mesmo tempo é muito importante a gente ter essas informações, porque com a informação a gente tem a capacidade de fazer correto as coisas. Sem informação a gente não tem essa capacidade, né? A gente aí mete o pé pelas mãos. A raiz, então, ela pode ser utilizada como um purgativo para expulsar vermes intestinais. A jiboia expulsa vermes intestinais, ou seja, lombrigas, né? Ou seja, toda essa relação de vermes que são parecidos também com minhoca, né? Que são parecidos também com uma cobra, que tem. Olha que interessante, né? Uma coisa muito parecida pode combater uma coisa que é também muito parecida. Olha essa analogia que a natureza traz pra gente, né? Por hoje, mais ou menos é isso. Vou deixar essa reflexão aqui, né, sobre a jiboia. Eu queria que a gente fechasse um pouco os nossos olhos, assim, que a gente se conectasse com a espiral do dia de hoje. Hoje a gente está na expressão do nosso amor próprio, né? A espiral que está sendo aí na Terra trabalhado é o mês 4, né? É abril, é o mês de Oxum, é o mês da água, né? E a espiral do dia de hoje é uma espiral muito psicodélica, é uma espiral com informações de dupla hélice de DNA, né? É uma informação que a gente trabalha aí todo o nosso colorido, o arco-íris de Oxumaré, né? Oxumaré é o orixá, é a energia da natureza que permite com que todas as cores se entrelaçam, permite com que tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente pensa, né, tudo aquilo que a gente faz, que seja colorido, que seja transformador, que seja visceral. Desse lindo espiral, uma linda jiboia se apresenta para ti. Essa jiboia, ela te laça, ela te conquista. A cura do nosso DNA,
acontece quando a gente se permite a observar outras cores, a permear do azul ao violeta, do azul ao raio opalino. A espiral do dia de hoje, junto com a jiboia, faz com que a gente permita que as nossas replicações do nosso DNA cada dia seja renovada, que todo resquício celular de multiplicação de DNA, de RNA, que não está em coerência com a luz da nossa verdade, nesse momento, seja filtrado, que todos os agentes antioxidantes daquilo que a gente ingere, do nosso bom pensamento, faça um corte primordial em replicações da nossa história que não é verdade. Que a jiboia, nesse momento, possa trazer a luz da tua verdade, dessa informação psicodélica, dessa informação de alegria, dessa informação de vitalidade de Kosi, Ewe, Ossanha. O Senhor de todas as folhas contém o conhecimento, mas o conhecimento ele já foi espalhado. A gente não veio para a Terra para deter nenhum conhecimento, a gente veio para a Terra para espalhar o conhecimento. Se você ainda está preso, que você precisa guardar o seu conhecimento, você vai acumular do seu DNA informações de escassez, informações de miséria, informações de uma falsa riqueza. A jiboia nos ensina a andar, a caminhar, a acreditar, a se permitir e a respeitar o fluxo universal. Hoje, em coerência com essa planta trepadeira, com essa planta feminina e masculina, é homem, é macho, é trans, é não binário, é todas as possibilidades de pessoas, de homens, de mulheres, de seres nessa terra. Que é a partir do diferente que você vai ver várias das suas facetas. Permita que aconteça o abraço entre homens. Permita que aconteça o elogio positivo entre mulheres. Não permita a violência. Permita a expansão do amor de Oxumaré. A serpente sempre foi falado para nós que é o mal, que ela seduziu Eva, que Eva comeu o fruto, novamente, né, a mulher como pecadora. Novamente apontando o masculino como culpado. Existe, nesse período, o poder e a escolha. E eu não estou falando que não existe violência, eu não estou falando que não existe desigualdade. Eu estou falando de um lugar de privilégio, assim como todos, né,
ou assim como uma grande possibilidade de pessoas que têm sim a capacidade de, na cura, na transformação do DNA espiritual, possibilitar com que outras pessoas também possam ser privilegiadas, ter o mesmo lugar de fala, ter o mesmo espaço. A jiboia é o poder da terra, a jiboia é o poder da cura. Então ficamos hoje com essa planta, a jiboia, que muitos também confundem com essa. Vou tentar pegar aqui para vocês. Essa planta é o filodendro, é uma outra espécie, mas ela também tem aí uma característica bem parecida com a jiboia, né? Então vamos falar que aí a gente poderia usar fitoenergeticamente, né? Utilizar a energia dessa planta para que a gente aí possa atingir. Gente, hoje eu tô feliz, assim, hoje eu tô tipo pra cima, porque essa planta é muito interessante. A espiral de Oxumaré, ela é muito boa para a gente dar uma repaginada no nosso corpo, né? Para a gente olhar para aqueles padrões, aquela coisa, eu sempre tenho que acordar essa hora e tomar o mesmo café com o mesmo pão. Não, a gente tem que mudar, a gente tem que transformar, né? A jiboia, ela anda por essa terra, né? Ela permeia esse lugar de contato. Vamos ter contato, né? Apesar desse momento não poder ter contato físico, né? Porque tem a pandemia, vamos ter amor, vamos ter axé, vamos ter aleluia. Então hoje é a espiral do dia e a planta de Ossain, né? A planta de Oxumaré possa aí nos trazer a alegria, o poder da transformação, o poder de ver que a gente é serpente. Comprem, comprem. Nunca pedi nesse programa que eu faço para comprar uma planta. Na verdade, eu pedi uma, a samambaia. A segunda planta que eu peço para quem sentir no coração de comprar é uma jiboia ou um filodendro. Coloca num lugar de meia sombra, num banheiro ou num corredor que bata uma luz super bonita, né? Coloca ela pendurada e deixa aí com que ela haja no campo da sua casa. Se tu procurar na internet, tu vai procurar tanta coisa e tu vai achar às vezes tanta coisa falando mal de planta, falando... Isso tudo é o ego da pessoa, isso tudo é um lugar de... Essas simpatias, né? Essa coisa que tem, de que não pode passar por uma planta ou outra. Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja, né? Vai de você acreditar. Se você acredita que algo faz mal, então vai fazer mal. Se você acredita que algo não faz mal, pode ser que não faça mal. Eu estou falando isso para o reino vegetal. E eu não estou falando isso para coisas que você vai ingerir. Eu estou falando da forma, da energia. Até 20, 30 anos atrás não podia ter planta no quarto porque dizia que ela roubava o oxigênio. De fato, várias plantas respiram à noite, então elas consomem oxigênio disponível no ar. Mas a não ser que você more numa caixa que não tenha nenhuma janela ou que não tenha nenhuma circulação de ar, é que você aí eu acho que pode vir até algum problema. Eu acredito que não. Gente, hoje é leveza, hoje é respeito e principalmente, né, aí amor, tá bom? Queria agradecer a quem assistiu, quero agradecer quem vai assistir. Amanhã a gente vai falar de uma planta muito interessante que a partir do nosso respeito, quando a gente atinge o 11º caminho,
e a gente chega no caminho opalino, no 12º, né, que é do orixá Nanambruque, a gente atinge o poder e a concentração da maior transformação, né, que é o lago parado, que é você ver a sua imagem num lugar, né, da natureza que permite com que as informações estejam em silêncio, estejam em harmonia. Então amanhã a gente vai falar de uma outra planta. Por hoje é só. Cocia eu sanha sem folha, não tem orixá. Sem folha não tem nada, sem folha não tem vida. Um axé para vocês, uma boa semana. Amém. Motumbá. Assim seja, porque assim já.